Olá, muito bom dia. Olá, meu amigo, minha amiga do Facebook, meu amigo e minha amiga do YouTube que me assiste posteriormente. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Muito bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Agora 10 horas e 1 minuto desta quinta-feira, dia 25 de novembro, estamos chegando aqui com a graça e a permissão de Deus para falarmos mais um pouquinho do Evangelho, falarmos mais um pouquinho da obra do Senhor Jesus. Então, meus queridos, live de número 96 hoje, estamos nos aproximando do número 100. Lembrando aos amigos aí, quem quiser comentar alguma coisa durante a transmissão ao vivo, sinta-se à vontade, discordando, concordando, acrescentando alguma coisa. Lembrando também que além da transmissão ao vivo, esse vídeo fica no meu perfil no Facebook e também eu colocarei daqui a pouco mais no YouTube, na íntegra, no canal Evangelho Segundo o Evangelho. Ok, meus irmãos, muito bom dia a todos, mais uma vez cumprimentando aí, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Hoje o tema escolhido, meus queridos, é uma pergunta. Eu gosto sempre de colocar perguntas como título do que nós vamos falar. Você é realmente livre? É uma pergunta boa de fazer, uma pergunta de pensar para responder. Nós somos realmente livres? Você, meu irmão, minha irmã que está aí assistindo ou que vai assistir, você é realmente livre? Ou melhor, você se considera realmente livre? Vamos falar um pouquinho de liberdade no que tange a palavra de Deus, no que tange ao Evangelho. Então, meus queridos, a liberdade foi sempre um valor almejado pelo homem durante toda a sua história, toda a história da humanidade. Um dos valores mais notáveis, um dos valores mais procurados, mais almejados é a chamada liberdade. O homem, a criatura de Deus, sempre sonhou, sempre quis ser livre. Em muitos momentos também na história da humanidade, é notório, o homem subjugou outros homens. Tivemos vários momentos de escravidão, de o homem tirando a liberdade do próprio homem. Então, aí nos dá um aspecto também de diferentes tipos de liberdade, de diferentes tipos de escravidão. Mas o objetivo aqui não é uma aula de história, não é falarmos do aspecto liberdade relacionado à história da humanidade. Um aspecto interessante que dentro da Bíblia, que é o que nós nos propomos a falar aqui, o próprio povo de Deus, o próprio povo de Israel, o povo ungido e escolhido por Deus na terra, por várias vezes ele foi feito escravo. O povo de Israel foi subjugado, foi dominado durante várias vezes. E nós, ao lermos o Velho Testamento, nós vamos constatar isso. O próprio cativeiro do Egito, o domínio sobre a Babilônia e tantos outros momentos. Olha essa passagem aqui. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio, e de perpétuas desolações, e farei desaparecer dentre vós a voz de gozo, e a voz da alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, como também o som dos mós e a luz do candeeiro. E toda essa terra será um deserto,
de espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Isso está em Jeremias 25, do 8 ao 11. Então aqui o Senhor Deus está anunciando através do profeta Jeremias que o povo de Israel viria a ser cativo dos babilônicos. Isso é bem conhecido no Velho Testamento, como em outros momentos que eu citei agora, a própria escravidão no povo Egito, com Moisés, está tudo registrado no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Então, o próprio povo de Deus deixou de ser livre por alguns momentos. Então é um aspecto interessante. E outro aspecto interessante, que esses cativeiros do povo de Israel sempre vinham em consequência de uma desobediência do povo a Deus. Então toda vez que o povo obedecia, saía dos preceitos de Deus, Deus tomava como lição, ou dava uma lição, tentando dar uma lição ao povo, os mantia cativo para eles se arrependerem dos seus atos. Então sempre foi uma consequência dos atos dos israelenses a sua perca de liberdade. E nos dias atuais, meus amigos, feito esse contexto, nos dias atuais, você se considera realmente livre? Você se acha livre? Você acha que tem liberdade? E aqui há diversos tipos de liberdade. Temos liberdade financeira, temos liberdade nos relacionamentos. Tem gente que já foi escravo de drogas, se libertou, é livre das drogas. Então há vários tipos de liberdades. Os próprios governos, os candidatos a cargos públicos, seja em que âmbito for, fazem as suas campanhas sempre falando da liberdade, da tão almejada e sonhada liberdade. Então a liberdade, mais uma vez falando, é um bem precioso para o ser humano. Ela é almejada, ela é procurada a todo momento. Então, meus queridos, a outra constatação: apesar que alguns de nós, ou muitos, se acham livres, não é bem assim, meus irmãos, porque a gente tem uma escravidão, nós todos temos uma escravidão, algo que nos tira a liberdade constantemente, que é o pecado. Nós temos o pecado como nosso algoz, como nosso tirador de liberdade, vamos dizer assim. Então todos os homens, absolutamente todos, não são livres. Nós somos reféns, nós somos cativos do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está em Romanos 3:23. Todos, olha essa palavrinha, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Então não tem ninguém, não tem nenhuma criatura na terra, não tem nenhum ser humano que não seja escravo do pecado. Então, ao falarmos eu sou livre, não é bem assim. Não é bem assim a história, meus amigos. Então, a palavra que nos diz isso. Então, por exemplo, o ateu, aquele descrente que não crê em Cristo, ele se acha livre. Muitas vezes ele se acha livre. O mundo se acha livre. A maioria das pessoas que não creem no Senhor Jesus se acham livres. Ele tem a liberdade financeira, como eu falei há pouco, ele tem outros tipos de liberdade de relacionamentos, liberdade de doenças, mas, no fundo, esses descrentes ou incrédulos, eles não são livres,
porque chegará um momento, e esse momento com certeza chegará, que essa liberdade que ele acha ter, que ele acha que possui, ela cessará, ela deixará de existir e virá a morte. Então nós não somos livres, os descrentes e nós crentes não somos livres. E eu estou falando aqui especificamente dos descrentes. Não são livres, são prisioneiros do pecado e o pecado leva à morte. Portanto, eles são prisioneiros do pecado e da morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Senhor, por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 6, 23. O salário é o pecado da morte, mas o dom gratuito, atenção essa palavrinha, gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. Por Cristo e somente em Cristo a vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5, 19. Então, meus queridos, a liberdade só existe realmente para aqueles que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Somente esses têm uma liberdade duradoura, uma liberdade eterna. Os outros que não creem, eles acham que são livres. Eles têm a pretensão de achar, eles se acham, mas na verdade não são livres. Aqui neste mundo, aqui nesse plano terreno, talvez eles gozem de sua liberdade. No entanto, vai chegar um momento em que eles serão privados dessa liberdade. Então essa liberdade não é duradoura, essa liberdade não tem projeção eterna, não tem projeção para um futuro distante. E aí, meus amigos, você é livre? Você realmente se considera livre? Se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, você é livre. Caso contrário, você pode até achar que é livre, mas não é. E aí, meus irmãos, vamos a outro aspecto. A conquista dessa liberdade, como a palavra falou há pouco, ela é gratuita, ela é totalmente gratuita, ela não tem custo, ela não precisa de dinheiro algum, de valor, ela é totalmente gratuita. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 8. Então, meus irmãos, em qualquer lugar que você congregue, em qualquer instituição denominacional, religiosa, que tenha que fazer algum sacrifício, principalmente de dinheiro, dízimo e outras aberrações que tem por aí, isso não é o evangelho que Cristo nos deixou. Não é. De graça recebeste, de graça dai. Eu recebo pela graça do Senhor Jesus, pela graça de Deus, a palavra, eu recebo salvação. Eu tenho que falar a outras pessoas dessa graça, dessa salvação, de graça também. Onde envolver dinheiro, onde envolver sacrifícios, não é mais o evangelho que o Senhor Jesus nos deixou. É outra coisa, mas não é o evangelho. E aí, meus irmãos, esse é o primeiro aspecto, a liberdade dos que são de Cristo. Mas agora, pela segunda parte, nós vamos falar de outro aspecto interessante e eu diria até que triste. O aspecto de liberdade ou a falta de liberdade daqueles que já são de Cristo. E agora eu vou falar de liberdade terrena, liberdade do mundo.
Exatamente. Incrivelmente, há alguns que pelo menos professam dizer que são de Cristo e alguns que sinceramente e verdadeiramente são do Senhor Jesus, encontraram a sua palavra, mesmo assim eles são escravos de um sistema. Isso é muito interessante. E volto a dizer, você que é do Senhor Jesus, você se considera realmente livre aqui neste mundo, meus irmãos? Será que é isso? O sistema religioso que está aí, as religiões, as denominações religiosas, especificamente as cristãs que vamos falar aqui, todas, ou quase todas, ou na sua maioria esmagadora, tiram a liberdade que Cristo nos dá. Exatamente. Essas instituições roubam a liberdade que éramos para ter como servos de Cristo. Olha o que diz a passagem. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observei, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade conforme as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam pesados fardos e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, com seu dedo não querem movê-los. Mateus 23, do 1 ao 4. Meus queridos, uma reflexão. O Senhor Jesus falou isso em um contexto, em uma realidade há cerca de 2000 anos. Mas se nós transportarmos essas palavras para hoje, para o nosso contexto, incrivelmente e tristemente, ela vai se encaixar na realidade de hoje. Olha o que é o sistema religioso hoje, o que são as denominações. Ligue a TV, exatamente, é os fariseus de hoje atando pesados fardos na sua membresia, mas eles não fazem nada do que pregam. Hipocrisia total. Incrivelmente, meus irmãos, incrivelmente, tem vídeos na internet aí de um famoso dono de uma TV e dono de uma igreja também, e bilionário, quase trilionário, eu diria, que ele está falando num culto para muitas pessoas, um ambiente grande, e ele diz: nós vamos fazer uma loucura no sentido de contribuição, vamos fazer uma loucura hoje, nós vamos contribuir como nunca contribuímos, as pessoas vão ter que dar tudo o que tem, traduzindo. Está lá, basta procurar no YouTube, tem esse vídeo. Ele é bilionário, ele é milionário, ele tem dinheiro para garantir 20, 30 gerações dos seus descendentes, e ele está pedindo que os pobres membros façam loucura, doem o que não tem para ele, não é para Deus, é para ele. Então, meus queridos, infelizmente essa passagem que eu li em Mateus 23, de 1 ao 4, se encaixa perfeitamente de 2000 anos depois, infelizmente e tristemente. Esses que são donos dessas denominações, eles se acham mestres, eles se acham donos do Evangelho, eles querem dizer para ti, para mim: olha, eu sou dono do Evangelho de Cristo, se tu queres ir a Cristo, venha a mim primeiro, não tem como ir direto. Aliás, a Igreja Católica fez isso durante toda a antiguidade e ainda faz isso hoje, né? Através dos padres e bispos e papas, incrivelmente ainda, né? Olha o que diz a passagem: e amam os primeiros lugares das ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações das praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos.
E a ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai que estás no céu. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Isso está em Mateus 23, do 6 ao 10. Um só é o nosso mestre. Não existe esses mestres. Eles estão aí para tirar a liberdade que você teria em Cristo. O objetivo maior deles, o objetivo maior dessas instituições é manter aprisionado a sua membresia para garantir o seu sustento, para garantir as contribuições, os dízimos, para garantir que o próprio sistema vá bem e se multiplique. Esse é o grande objetivo desse sistema que está aí. Eles impõem obrigações aos seus membros, dízimo, proibição de bebidas, andarás com essa roupa e não andarás com aquela, tem que ir 3 vezes no culto, 3 vezes por semana. Eles dizem os hábitos que você tem que ter. A mulher não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode usar aquele outro. O homem tem que se vestir de paletó e gravata, não pode beber bebida alcoólica, tem que vir 3 vezes no culto, na semana, tem que dar o dízimo, tem que contribuir. Meu Deus, meus irmãos, eles estão tolhindo a liberdade que Cristo lhe ofereceu, e de graça esses aí querem tirar de você, meus irmãos. Eles querem pôr hábitos à sua vida. Olha o que diz a passagem: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16 ao 17. Outra: ninguém vos domineie a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisa que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Colossenses 2, 18. Ninguém vos domineis, não deixai que eles te dominem, meu irmão. É importante isso. Cristo e o seu evangelho nos deixa livre, é liberdade. Não deixemos-nos prender a esses que são líderes terrenos, que querem o seu interesse e não o interesse comum, meus irmãos. Se é para deixar que alguém te domine, deixe o evangelho de Cristo te dominar. Mas é uma dominação de amor, de puro amor de alguém que, sendo Deus, deixou-se sacrificar por você por amor. Essa é a liberdade que o evangelho dá, é esse domínio que nós devemos querer para a nossa vida, meus irmãos. Continuando: se, pois, estáis mortos em Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseie, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Colossenses 2, do 20 ao 22. Então devemos estar mortos em Cristo para o mundo, para os hábitos do mundo, para as dominações do mundo, e nos deixarmos sermos dominados pelo evangelho do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, aqui tenho li 2 passagens de Colossenses. Leiam Colossenses 2, todo o capítulo. Ele fala muito disso, de liberdade, de não deixarmos tomar por hábitos, por costumes humanos, por obrigações humanas. Colossenses o 2, um capítulo muito interessante. Então, em doutrinas de homens, meus irmãos, não há liberdade plena. Nas organizações religiosas, as denominações, não há liberdade plena. Continuando, uma pequena pausa aqui. Então, nessas instituições, não há liberdade plena. Na doutrina de homens não há liberdade plena.
nas organizações dos homens, que eles chamam de igrejas, não há liberdade plena. Olha o exemplo de Paulo na prisão, que fala essa passagem, bem conhecida. E havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. Atos 16, do 23 ao 25. E aí? Paulo estava preso em uma prisão de homens, mas ele cantava hinos e orava em voz alta, ele e Silas. Você acha que Paulo estava livre ou não estava? Uma pequena reflexão. Ele estava numa prisão, mas ele cantava com alegria hinos e orações, ele e Silas. Paulo estava livre? Sim, meu irmão, Paulo estava livre, mesmo numa prisão, mesmo com os pés acorrentados a um tronco, mesmo com açoites pelo corpo, Paulo estava livre. Por quê? Porque o Senhor Jesus o deixou livre, porque a mensagem do Senhor Jesus deixou Paulo e Silas livres. Interessante, prisão humana, mas livre em Cristo, meus irmãos. É a mesma coisa esse corpo que nós temos. Isso aqui é uma prisão. É um corpo carnal, é um corpo corruptível, é um corpo que falha, mas em algum momento nós deixaremos aqui neste mundo e seremos livres para estarmos com Cristo na sua glória. Ok, meus irmãos? Encerrando, meus queridos, 10 horas 28 minutos já, a minha transmissão é sempre em torno de 30 minutos. Vamos aqui para o final. Então, mais uma vez eu vou fazer a pergunta: você se acha livre? Você acha que tem liberdade? Aqueles que têm Cristo verdadeiramente no seu coração, que se renderam ao seu evangelho, esses estão livres, esses realmente são livres. Outros não, outros talvez pensam que são livres, mas não são. Para encerrar, meus queridos, então, o último versículo de hoje: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, do 28 ao 30. Eis a liberdade que aqueles que têm o Senhor Jesus no coração desfrutam. Esse versículo sintetiza muito isso aí, Mateus 11, 28 ao 30. Encerrando mesmo, meu irmão, eu espero sinceramente que você venha a ser livre em Cristo. E se ainda não é livre em Cristo, que em um futuro próximo isso venha a ocorrer na sua vida. Muito obrigado, meus irmãos. Lembrando em mais uma vez, eu fiz essa transmissão ao vivo, mas esse vídeo fica no meu perfil no Facebook. Daqui a pouquinho mais estará no YouTube, no canal Evangelho segundo o Evangelho, com esse título mesmo: você é realmente livre? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe o dia de todos, que Deus abençoe os vossos trabalhos, as vossas famílias, que Deus abençoe a vossa vida, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Um bom dia, até mais, até uma próxima oportunidade.